Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a vocação hereditária. Você sabe o que é isso? Agora nós vamos ver em detalhes o que quer dizer isso, vocação hereditária. Sou Eliane Blasquezi, professora Itabelian. Estamos aqui falando sobre inventário, especificamente inventário extrajudicial. Vamos lá? E você sabe o que quer dizer vocação hereditária? A vocação hereditária é a chamada, quer dizer, quando alguém está no rol de herdeiros e ele é chamado a receber aquele valor ou aqueles bens a que tem direito no inventário da pessoa falecida. A vocação hereditária nada mais é do que a chamada, quer dizer, vocar, chamar. E nós temos no próprio Código Civil uma ordem de chamada para receber a herança da pessoa falecida. E a partir destas situações, nós vamos verificar quem tem direito preferencialmente a outros. Lembrando que, no caso, como diz a doutrina, o mais próximo exclui o mais remoto. O que isso quer dizer? Que em havendo, por exemplo, filhos, os netos, filhos desses filhos, não receberão. Então, aquele que é mais próximo, que é o filho, vai excluir o neto na vocação hereditária, vai excluir o irmão, vai excluir todos os demais colaterais. E não havendo testamento, quer dizer, uma disposição de última vontade, são chamados a suceder os herdeiros e sucessores que estão na lei. Devendo ser observado especificamente uma situação. Quando houve o óbito? Por que isso? Porque a partir de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil, aprovado em 2002, houve uma diferenciação na chamada hereditária, principalmente no que se refere ao cônjuge, que agora, tanto cônjuge quanto companheiro, podem ser herdeiros em concorrência com ascendentes e descendentes, além de ter ameação se for o caso. Então, nós temos que verificar se deu sob a égide do Código Civil de 1916 ou de 2002 o falecimento do autor da herança. Pode que em inventários conjuntivos, e isso é bem comum, ocorra que há um inventário sob um código e outro sob a vigência de outro no mesmo instrumento, porque nós podemos fazer o inventário conjuntivo, quer dizer, papai e mamãe morreram, um morreu antes de 2002 e outro morreu após. Então, aí nós temos que verificar essas situações. Temos que ver também todas as implicações jurídicas e fiscais com relação a essa situação. No momento em que morre o autor da herança, se não houver um testamento, transmite-se de imediato aos herdeiros legítimos e, se houver testamento, vai se transmitir também aos legatários. Quando nós temos um testamento chamado caduco ou nulo, quer dizer, não existe mais um dos objetos, tanto subjetivos quanto objetivos, pessoas ou bens que estejam inseridos naquele testamento, ele se torna caduco. Ou é possível também requerer-se a anulação e tornando-se nulo o inventário,
os herdeiros legitimados a suceder vão receber essa herança. Lembrando que quando houver testamento, nós só podemos dispor da metade disponível, quer dizer, tudo aquilo que a pessoa tem de patrimônio, 50% do seu patrimônio pode ser deixado em testamento para quem a pessoa quiser, caso ela tenha os chamados herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Se ela tiver somente colaterais, ela pode deixar em testamento 100% do seu patrimônio para quem ela quiser. E este ou estes serão chamados para fazer o inventário, que hoje pode ser extrajudicial mesmo havendo testamento. Então, nós temos duas classes de herdeiros, né, que são os herdeiros legítimos, que são todos aqueles que a lei diz que podem vir a receber, e também temos os chamados herdeiros necessários, que a lei diz que devem receber. Então, são aqueles mais próximos, os chamados herdeiros necessários, e os legítimos, que vai de irmão até primos, tá? Sendo, como eu disse para vocês inicialmente, os mais próximos excluem os mais remotos. Se eu tiver filhos, os meus irmãos não herdarão, a menos que eu tenha deixado a minha parte disponível para eles. Há uma distinção no direito sucessório quando se relaciona a cônjuge ou companheiro, no artigo 1790. Só que nós temos um recurso especial que atualmente está em vigor, que é de 2017, que teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, onde foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que fazia a distinção entre cônjuge e companheiro para receber herança. Não confundamos com meação, que é metade daquela pessoa, né, do sobrevivente. Nos 50% da pessoa que faleceu, em sendo bens particulares, o cônjuge ou companheiro herdarão nessa parte em concorrência com os herdeiros. E, em razão dessa inconstitucionalidade declarada do artigo 1790, nós temos que houve uma equiparação no direito sucessório, tanto de quem é casado civilmente, quanto de quem mantém uma união estável. Dessa forma, né, esse cônjuge ou companheiro vai herdar conforme estiver determinado o seu regime de bens. Quer dizer, da mesma forma que na comunhão universal ou na separação, na comunhão parcial de bens, quando houver bens comuns, haverá meação. Na comunhão universal e na separação obrigatória de bens, receberá somente meação, porque já tem a metade. Na separação obrigatória, não vai haver essa meação. Se enquadrar na súmula 377 do STF, que nós vamos tratar separadamente, há essa exceção na separação obrigatória. A regra é que, havendo a separação obrigatória, que é aquelas situações em que os cônjuges ou companheiros não podem escolher o seu regime de bens, em razão de causas suspensivas constante lá do Código Civil, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, eles não receberão nenhum tipo, nem de meação, nem de herança, salvo a exceção contida na súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que equipara a comunhão parcial quanto à existência de bens comuns. No regime da comunhão parcial e participação final nos aquestos, a herança nos bens particulares.
Caso não haja descendentes e nem ascendentes, o cônjuge ou companheiro vão herdar integralmente, quer dizer, 100% do patrimônio, independentemente do regime de bens. Ah, mas prof, lá na separação obrigatória de bens, herda também, se não houver nem descendentes e nem ascendentes, porque aí o cônjuge vai entrar naquela regra dos herdeiros necessários, que vão receber nessa sequência descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro sobrevivente. Nós temos no direito sucessório a possibilidade do direito de representação. O que é isso, então, prof? Para que haja na cadeia sucessória e hereditária e esta se mantenha e não tenha um rompimento no recebimento de quem tem direito pela lei, existe o chamado direito de representação, que é quando são chamados a receber a herança determinados parentes da pessoa falecida que sucederiam ou que receberia a herança, mas que já faleceu. Se ele fosse vivo, ele receberia herança. Como ele já é falecido, os seus representantes, seus herdeiros diretos, vão receber em seu nome. Esse direito de representação, quando ele ocorre na linha descendente, ele é infinito. O que quer dizer isso? São chamados a suceder na morte de uma pessoa seus filhos, seus descendentes. Se filhos falecidos, netos, bisnetos, até que essa linha se esgote, que não tenha mais ninguém na linha descendente. Na linha ascendente não há direito de representação. Por exemplo, meu pai seria meu herdeiro caso eu faleça e não tenha descendentes. Se eu tiver descendente, os ascendentes não vão receber. Mas digamos que eu não tenha descendentes e meus pais são meus herdeiros, mas meus pais falecem antes de mim. Os meus irmãos, que são os filhos dos meus pais, não vão receber representando eles. Eles estão lá na linha dos colaterais, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver ascendentes, qualquer tipo de ascendente, meus pais são falecidos, mas tem meus avós vão receber. Mas se meus pais, meus avós, todos os meus ascendentes forem falecidos, os filhos desses não recebem em representação a eles. Agora, se o falecido é meu irmão, por exemplo, vão ser chamados os seus filhos se eles forem falecidos. E aí digamos que haja um irmão vivo e um irmão falecido, e esse irmão falecido tenha filhos, e esse irmão seja pré-morto. Recebe o irmão vivo e os filhos do irmão falecido em representação a este, recebendo o seu quinhão. Digamos que ele tenha 2 filhos, esses filhos receberão o seu quinhão, correspondente a 50%, 25% para cada um deles. Ok? Bom, no caso de ser falecido o meu irmão, meus sobrinhos, eu tiver sobrinho neto, em concorrência com meus irmãos, eles não herdarão. Eles só herdarão sobrinhos netos se eu não tiver, nem meus irmãos, nem meus sobrinhos. E aí vai ser, essa chamada vai ocorrer até que chegue aos primos. Temos que ter cuidado com relação a essa situação. Às vezes há uma certa confusão, nós temos que verificar, por exemplo, se os meus irmãos são irmãos, se eu tenho irmãos bilaterais, quer dizer, irmãos de pai e de mãe, e tenho irmãos só filhos da minha mãe ou só filhos do meu pai,
haverá uma distribuição diferente da minha herança para eles. Meus irmãos, chamados bilaterais, receberão um quinhão e os unilaterais receberão a metade deste quinhão que os meus irmãos de pai e mãe têm direito. Se eu só tiver irmãos, por exemplo, filhos do meu pai, eles herdarão de forma igual. A lei vai presumir sempre a vontade do falecido, né, dizendo que há os seus herdeiros necessários. Se não tiver os herdeiros necessários, vão para os seus herdeiros legítimos todos os bens, que são aqueles, né, que vão lá de irmãos até primos, que são os chamados colaterais. Estes, né, colaterais eu posso excluir da herança, eu posso modificar esta ordem se eu fizer um testamento. Tá? Então, eu posso, se tiver filhos, pais, né, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, deixar em testamento a chamada parte disponível e tenho que reservar 50% da legítima deles. Agora, se eu não tiver estes herdeiros, tiver só de irmãos em diante, eu posso excluí-los todos da herança e deixar um testamento para qualquer pessoa, né, que não seja herdeiro, mas também posso deixar para quem é herdeiro. Então, nós sempre temos que ter cuidado com essa situação. Inclusive, né, quando vai se realizar um inventário extrajudicial, se faz um pedido para a Central de Testamentos para verificar a existência ou não de testamento da pessoa falecida, justamente para verificar se houve uma modificação nessa ordem hereditária. Tá? Dentro dessas situações, né, vai ser legitimado a receber quem recebe por testamento, tá? Mas nós temos uma exceção com relação às pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras nem legatárias dentro do testamento. Então, a pessoa que escreveu o testamento para o testador, a seu pedido, e esse testamento, ele, para ser escrito por outra pessoa que não seja o tabelião de notas, ele tem que ser um testamento particular ou um testamento cerrado. Pode ser escrito por outra pessoa e somente assinado pelo testador. Quando é o testamento público, ele é escrito direto pelo tabelião. E nesse caso, né, as testemunhas do testamento não vão poder receber, o concubino do testador casado, que também não vai poder receber, porque aí, se há o concubinato, quer dizer que há ou uma união estável ou um casamento junto com essa outra relação. A menos que for casado, mas separado de fato o testador, que aí não vai constituir concubinato, esta pessoa então não poderá receber. O tabelião que lavrar o testamento, também não vai poder ser beneficiado. Aquele tabelião que aprovar o testamento cerrado também não vai poder ser beneficiado e nem seus descendentes, ascendentes, cônjuge, irmão, todas aquelas pessoas próximas que seriam beneficiadas em caso o tabelião recebesse. Isso aí está até por uma situação, né, de ética, para que não haja um aproveitamento desse tipo de situação e que haja um locupletamento, né, com relação a pessoas que estejam com dificuldade de manifestação e sejam até mesmo, né, nesse caso, enganadas. Então, quando se faz esse tipo de situação, já se explica, né, quando se faz o testamento público ou o cerrado e o particular,
aí somente, né, aquelas pessoas que assinaram, geralmente deve ser instruído por um advogado que vai avisar de todas essas circunstâncias. Então, terminamos essa nossa aula sobre a vocação hereditária e sobre o direito de representação. E quando nós tratamos dessas situações, existem alguns alertas e nós temos que estar atento para isso, porque quando nós deixamos de atentar para essas situações no momento de analisarmos documentação e realizarmos o encaminhamento ou a lavratura desses instrumentos, conforme for a nossa atividade, nós estaremos fazendo atos, né, que não estão de acordo com o que prescreve a lei, que podem ser anulados ou que podem ser lá no judiciário impugnados, ou quando chega no registro de imóveis, que também tem a necessidade de fazer toda a avaliação daquele instrumento para ver se está de acordo com o que a legislação prescreve. Então, nossa aula termina aqui. Até a nossa próxima aula.